Bem-vindos, são boas-vindas pra você. Aleluia, boas-vindas. Bem-vindos, são venham, venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra você. Aleluia, boas-vindas. Bem-vindos, são venham, venham outra vez. Tchau. Bom dia, Malu, bom dia, Inês, bom dia para você que veio participar do culto das crianças aqui do dia 31 de outubro, final do mês de outubro. Vamos entrar agora no mês de novembro, na próxima semana, aí vai ter versículo novo, leitura bíblica nova, e aí a gente vai poder memorizar o versículo novo e falar os versículos anteriores. Mas agora a gente vai cantar para iniciar aquele culto que você não veio para assistir, você veio para participar. E pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, que aí você vai ter acesso ao boletim. E no boletim vai ter a mensagem de hoje, e aqui dentro vai ter toda a ordem do culto, e aí vocês vão saber que agora a gente vai cantar aquela música que faz assim, ó. Toque, toque, toque. Vamos cantar com a Inês e com a Isabela? Vambora, canta aí com a Isabela bem forte, que essa música vocês conhecem muito bem. Vamos lá. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda, sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda, sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Isso, então, deixar Jesus morar no nosso coração, né? A gente já falou tanto disso na semana passada, vai falar um pouquinho mais essa semana, porque Deus é um Deus que ama a gente, né? E a gente cultivando coisas boas no nosso coração, o que acontece? A gente viu na semana passada, a gente transmite só coisas boas, não é isso? Então agora a gente vai fazer a oração de louvor que começa o nosso culto. E quem vai nos conduzir a Deus em oração é a Clara. A Clara vai conduzir a Deus em oração, mas a gente vai fechar os olhos, colocar as mãos assim. Já tá todo mundo preparado? Então agora a gente vai fazer a oração com a Clara, tá bom? Pode orar aí, Clara, que a gente tá acompanhando a sua oração. Eu sou a Clara e agora eu vou estar fazendo uma oração aqui para o nosso culto. Senhor Deus, muito obrigada por todos nós estarmos reunidos aqui na sua presença, no cultinho. Abençoe cada criança que está vendo, que todos nós aprendamos muito aqui no cultinho com a tia Hilda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Clara. Depois da oração da Clara, agora a gente vai ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Lembra? A Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente agora pega a Bíblia, que já era para estar aqui do nosso ladinho, tá? E abre na leitura bíblica do mês de outubro, que é a leitura bíblica que está no livro de Mateus, que fala da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Quem vai fazer essa leitura para a gente vai ser a Pilar lá da Espanha, bem longe. Ela vai fazer essa leitura de Mateus,
6, do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13, tá? Então vamos prestar atenção na leitura da Pilar, que fez essa leitura com aquele cachorrinho bonitinho que ela tem ali do lado. Vamos lá, Pilar, pode ler que a gente está acompanhando. E olha, a minha leitura já está marcada com a cor que a Heleninha e o Eric escolheram, que é a cor azul. Eu já não preciso mais marcar, que o meu já está bem marcado, já tem estrelinha, já tem coraçãozinho e já está completamente marcado, tá bom? Então vamos lá, Pilar, pode ler que a gente está prestando atenção nessa oração tão bonita. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Viram? É a oração que Jesus nos ensinou. Está escrita aqui no livro de Mateus. Agora vocês já sabem que está escrita no livro de Mateus, não é isso? Então, a oração dominical, a famosa oração do Pai Nosso que estás no céu. Todo mundo já memorizou essa oração? É uma oração muito bonita, tem tudo. Tem pedido de perdão, tem pedido para que Ele nos proteja de todo mal, não é isso? Então, Jesus ensinou essa oração e vez por outra a gente faz lá na igreja, e a gente fez aqui o mês inteiro. E no final do nosso culto a gente sempre faz a oração do Pai Nosso. Agora a gente vai memorizar o que está em Mateus 5:8, que é: felizes, ou seja, bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem vai ajudar a gente a memorizar hoje é a Maria. Oi, Maria, e o Davi. Oi, Davi. Então, Maria e Davi vão nos ajudar a memorizar Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E depois a gente vai recordar o Salmo 119:11. A gente já falou esse salmo no ano passado, mas a gente vai lembrar dele com o Davi, de novo, a Esther e o reverendo Cid Caldas. Ele também falou o Salmo 119:11, e aí a gente vai relembrar com ele. Agora, uma coisa bem legal, olha só como que o Davi está bem maior agora, e ele era bem menor quando memorizou o Salmo 119:11. Vamos lá, gente, nessa ordem: Maria, Davi, depois a Esther e o reverendo Cid. Então vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Deus abençoe a vocês. Então, tá tudo aqui dentro? Ótimo. Gente, mais uma vez nós vamos orar. Hoje é dia 31 de outubro. Então, a gente vai também fazer uma oração pelos aniversariantes do iniciozinho do mês de novembro, porque o mês de outubro acabou de passar. Por exemplo, ontem quem fez aniversário foi a tia Cacau, lembra disso? E durante a semana, foi o tio Indiomar. Mas esse mês de outubro fez aniversário a tia Mariane, a tia Júlia Regis, a tia Bárbara Veloso, o tio Indiomar e a tia Cacau. E no dia 7, que é domingo que vem, eu ainda vou falar de novo no domingo que vem, no dia 7, quem faz aniversário é a Malu. E porque a Malu faz aniversário, agora quem vai orar vai ser a Malu. Ela vai dirigir a Deus uma oração de agradecimento e súplica, e a gente vai acompanhar a Malu, fazendo assim com as mãos e fechando os olhos. Tá? Então vamos lá fazer a oração. Maria Luísa, a gente já está preparado.
Pai, agora eu vou fazer uma oração. Pai Santo, obrigada essa vida, abençoe minha família, as pessoas da igreja, abençoe os pastores, abençoe a família de todo mundo. Abençoe todos, em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém, Malu. Bom, gente, já fizemos a oração, nós já cantamos, a gente já louvou a Deus, a gente já escutou a palavra dele através da Bíblia e agora a gente vai para a mensagem. E a mensagem de hoje fala um pouquinho disso aqui que eu tirei do meu dedo. Isso aqui é um anel, mas é um anel chamado aliança. E esse anel chamado aliança eu ganhei quando eu casei com o meu marido. Por quê? Eu estava sem aliança. Aí eu disse para ele assim, que eu ia respeitá-lo, ia amá-lo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu fiz uma combinação com meu esposo e ele fez uma combinação comigo. E essa combinação é um pacto, é uma aliança. E por causa disso, cada um de nós tem uma aliança no dedo, porque a gente fez uma combinação, nós combinamos. A gente combinou de nunca mais brigar? Não, porque as pessoas brigam. Infelizmente, isso não é muito bom, mas as pessoas que têm alianças sempre serão amigas e tentarão um acordo e uma aliança. Isso é para todas as coisas. Se você tem um amigo muito amigo, você faz uma aliança com ele, um trato. A gente vai se respeitar, a gente vai se gostar e a gente vai trocar algumas coisas. O dia que a gente brigar, aí a gente não desfez a aliança. A gente vai tentar fazer o quê? Chegar a um acordo. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus, ele fez uma aliança com a gente, de amizade eterna, para sempre. Vamos ver isso na mensagem? Vamos ver o que eu quero dizer com isso e o que tem uma aliança a ver com isso. Gente, a nossa mensagem de hoje se chama Uma Amizade Eterna. Olha, eu já vou adiantar para vocês que a amizade eterna só mesmo nosso Deus tem com a gente. Ele tem por nós uma amizade eterna. E eu vou contar para vocês uma história da Bíblia que fala sobre isso, sobre uma amizade eterna de Deus conosco. E essa história da Bíblia, como todas as outras, são histórias verdadeiras que se passaram com homens e mulheres da Bíblia, daquela época da Bíblia, de muito tempo atrás, e que foi escrito para que a gente possa até hoje ler e aprender as histórias da Bíblia e saber de que forma a gente pode ser amigo de Deus. E aí, para contar a história da Bíblia, para variar, primeiro eu vou contar uma história que eu inventei, uma história da minha cabeça. E na verdade, nessa história da minha cabeça, eu vou contar sobre dois amigos. Mas é muito ruim quando um amigo entende errado aquilo que a gente fala, não é? Um dos motivos para o amigo entender errado é porque a gente é desastrado, a gente é apressado, a gente se expressa mal, a gente às vezes fala o que a gente não quer falar. E foi o que aconteceu com esses dois amigos que eu vou inventar, a Bibi e o Davi. E a Bibi falava assim: calma, Davi, eu não quis te chatear, você entendeu errado. A Bibi tinha falado alguma coisa que tinha magoado o Davi, mas ela estava tentando se desculpar e ela falou: calma, Davi, calma, não quis te chatear. E aí o Davi falava assim, ele não estava muito afim de fazer amizade de novo não, ele falava assim: mas eu ouvi bem, Bibi, e eu fiquei triste. Alguma coisa a Bibi falou que o Davi ficou muito triste. Mas aí a Bibi teve uma ideia e falou assim: ok, Davi, tá bom, não vamos brigar mais. Vamos fazer uma aliança? A aliança que a Bibi falou era fazer uma combinação de amizade, era fazer um pacto, era fazer um acordo com Davi. Mas quando Davi ouviu a palavra aliança, ele falou assim: que é isso, Bibi, aliança? Eu não quero fazer aliança nenhuma com você, eu não quero casar com você, eu não vou casar com você não.
E aí a Bibi viu que ele não tinha entendido nada, porque na verdade, a Bibi queria fazer uma aliança de amizade. Quando ela falou, vamos fazer uma aliança, ela queria fazer uma combinação, queria fazer um pacto. Mas o que significa a palavra aliança? Quando a gente pensa em aliança, a gente faz igual Davi. A gente lembra logo daquele anel que os noivos usam depois que eles se casam, não é verdade? Quem já assistiu um casamento aí? Eu já assisti. E aí os noivos prometem se respeitar, se amar, cuidar um do outro, até que a morte os separe, não é assim? Não é assim que eles falam lá? E depois disso, para mostrar que eles vão ser firmes nessas promessas, eles colocam um anel que chama a aliança, porque eles fizeram uma combinação. Eles podem até brigar, mas eles sempre renovam essa ligação e renovam a aliança. Não é bem legal? Eles podem brigar mesmo, mas eles estão sempre renovando a aliança. E usa cada um uma aliança. Mas olha só, gente, aliança não é só nome de anel de casamento, não. Significa muito mais. E quando a gente não conhece o significado de uma palavra, o que a gente faz? A gente vai dar uma espiadinha para ver qual é o significado. E lá no dicionário está escrito que uma aliança é uma combinação, uma união, um acordo, uma ligação. E amigos e amigas fazem alianças, fazem acordos. E olha, eu vou contar para vocês sobre uma aliança que foi feita na Bíblia, que Deus fez com os homens. E o título da nossa história da Bíblia verdadeira é o seguinte: Deus faz uma aliança. E essa história está escrita no livro de Êxodo 34, do versículo 10 ao 17. Mas aí, antes da gente começar a nossa história, eu vou mostrar para vocês um quadro, que aliás faz parte da nossa história, né? Um quadro que eu queria que vocês me dissessem algumas coisas. Por exemplo, esse homem aqui, com essa barba branca, ele está segurando uma pedra em forma de livro. E ele parece estar muito zangado. Muito zangado. E as pessoas estão com medo da zanga dele. Ele está muito zangado, muito irritado. Ele parece até o Davi, né? O Davi também estava bem irritado, bem zangado. Ele está zangado. Gente, para saber por que esse homem está zangado, a gente vai ter que contar a história dele desde o dia que ele nasceu. Vocês vão ver que homem é esse, porque vocês vão lembrar. Sabe por quê? Porque quando ele nasceu, quando ele era pequenininho, o faraó falou que ia matar todos os meninos. E a mãe desse senhor velhinho, que eu estou contando a história dele quando ele era pequenininho, a mãe dele fez uma cestinha e colocou ele no rio Nilo e botou a irmã para cuidar dessa cestinha. E quem achou essa cestinha foi a princesa, filha do faraó. Encontrou esse neném, que era aquele velhinho, né? Que eu mostrei lá no primeiro quadro, aquele que estava zangado. Aqui ele tá neném. E aí ela falou assim: olha, um bebezinho numa cesta, é tão bonitinho, vou cuidar dele. E a irmã, muito esperta, falou assim: ah, eu conheço uma pessoa que tem leite, pode dar mamar para esse neném. Essa menina, irmã desse menininho, chamava Miriam. E ela deu a ideia da princesa chamar a própria mãe do menininho para amamentar o menininho, a Joquebede. E aí a princesa deu o nome do menininho de Moisés, que significa aquele que foi tirado das águas. Esse menininho, ele vai crescer. E ele vai crescer e ele vai ver que o povo hebreu, lá no Egito, era muito maltratado. Muito maltratado. Quando ele vai passear, ele vê que o povo está sendo maltratado. Era o povo dele, era o povo hebreu. Ele tinha sido criado pelo faraó, pela filha do faraó. Mas ele estava lá observando que o povo dele estava sendo escravizado. Então o que ele resolveu? Ele resolveu que ele tinha que tomar uma atitude. Tem muitas histórias para contar sobre esse moço chamado Moisés. Mas essa história que eu vou contar é sobre um momento da história de Moisés, que ainda não chegou.
Vocês viram que Moisés estava velhinho, muito zangado naquele nosso primeiro quadro. Bom, ele viu que o povo estava sendo escravizado. E aí Deus falou com ele: olha, você vai tirar o povo dessa escravidão e vai guiar esse povo pelo deserto. Mas acontece que primeiro você precisa atravessar um mar chamado Mar Vermelho. Lá do outro lado é que você vai caminhar com esse povo no deserto. Mas primeiro precisa atravessar esse mar. E aí, quando ele levantou o cajado, o poder de Deus fez com que ele dividisse as águas. E uma parte da água do Mar Vermelho foi para um lado, outra parte do Mar Vermelho foi para o outro lado. E o povo escravo pôde passar no meio dessas águas e sair lá do outro lado, são e salvo da escravidão. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu com esse povo. Porque lá no Egito, lá do outro lado, eles eram escravos, estavam sendo maltratados. E Deus deu a eles a liberdade e a possibilidade de ir ao encontro de uma terra muito boa que eles iam morar. Só que eles esqueceram disso rapidinho, sabia? Esqueceram disso rapidinho. E aí eles andaram no deserto, mas eles começaram a reclamar. Poxa, sabe que lá onde eu morava, lá no Egito, eu era escravo, mas eu tinha comida, eu tinha bebida. Nesse deserto não tem nada, nem para comer, nem para beber. Mas acontece que Deus, no deserto, deu para eles comida e deu para eles bebida em vários momentos. Deus não deixou eles passarem fome. Mesmo assim, eles reclamavam. E eram muito rebeldes. Eles se esqueciam que Deus tinha livrado eles da escravidão. Moisés, de vez em quando, conversava com Deus e lembrava para eles: olha, vocês eram escravos lá no Egito, vocês não se lembram? Agora vocês estão livres. Ah, Moisés, mas aqui está muito ruim nesse deserto. E eles reclamavam muito. E Moisés gostava de, lá no deserto, subir num monte para orar e falar com Deus. E ele falava: meu povo, esse povo é muito rebelde, eles reclamam muito. E Deus providenciava comida, providenciava bebida, tudo que eles precisavam. E Moisés conversava com Deus. E um dia que Moisés estava lá no monte conversando com Deus, estava lá falando com Deus, Deus fez o seguinte: conversou com Moisés e falou: Moisés, você vai falar com o povo que eles têm que fazer as coisas que são boas, que eles não podem andar por caminhos maus. Então Deus deu 10 orientações para Moisés. Você vai adorar somente a Deus, você não vai matar, você não vai roubar. Escreve isso numa pedra, em forma de livro, na sua língua. Isso aqui é a língua de Moisés, não é português não, vocês não estão lendo nada. Isso é a língua de Moisés. Escreve tudo o que eu disser para você. São 10 leis, são os 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você escreve e fala isso com o povo, que eles não podem adorar outros deuses, que eles não podem matar, que eles não podem roubar. Escreve, Moisés, e fala com o povo. E aí Moisés desceu e foi falar com o povo. Enquanto Moisés estava descendo o morro, lá embaixo o povo, para variar, estava fazendo uma porção de bobagem. E a bobagem que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram todas as argolas de ouro, os brincos das mulheres que estavam lá embaixo, pediram, recolheram todo o ouro, derreteram esse ouro e fizeram uma coisa para eles adorarem. E disseram que aquilo que eles fizeram de ouro era o próprio Deus. Imagina que eles derreteram aquele ouro todo e fizeram um bezerro de ouro, grandão, todo dourado. Realmente, olha, ficou até bonito, né? Ficou bonito, mas isso aí é Deus? Claro que não.
Deus que tinha cuidado deles, tinha tirado eles do Egito, tinha dado a liberdade, que dava para eles o que comer e o que beber no deserto, que guiava eles de dia e de noite, era o Deus poderoso e não esse bezerro aí. E eles lá embaixo, enquanto Moisés estava orando lá em cima, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro. Colocaram lá em cima do altar, se ajoelharam, fizeram um fogo, uma fogueira para poder adorar esse Deus aí, bezerro, que não faz nada. E aí ficaram ali, fizeram uma grande festa, inclusive, fizeram danças e tudo, e adoraram o bezerro de ouro. Moisés estava lá em cima do monte, orando ao Deus verdadeiro, e eles estavam lá embaixo fazendo bobagem. Aí Moisés desceu com as tábuas de pedra escrita por Deus, com os 10 mandamentos, as 10 leis que eles tinham que seguir. Desceu, foi descendo, descendo. Quando ele chegou lá embaixo, ele viu o povo cantando e dançando aos pés de um bezerro de ouro, dizendo que aquilo ali era Deus, era o próprio Deus. Eles estavam adorando outro Deus. E aí, gente, é que vem aquela gravura do começo. Moisés, quando chegou e viu o bezerro de ouro e as pessoas adorando o bezerro de ouro, ele ficou tão irado, ele ficou tão zangado, que ele pegou as tábuas da lei, jogou no chão e quebrou. O povo estava fazendo muitas coisas erradas lá embaixo, mas Moisés também fez uma coisa errada. Moisés quebrou a própria palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha mandado ele escrever nas pedras, ele jogou no chão e quebrou. Todos erraram e desfizeram uma amizade com Deus. Será que desfizeram? Olha, mas a Bíblia diz que eles caíram em si. E Moisés brigou com todo mundo. E aí reclamou. Orou a Deus, pensou, refletiu muito, muito. E foi ao monte de novo e falou: Senhor, perdoa o nosso pecado. Isso está escrito em Êxodo 34:9. E fez uma oração muito grande. E pediu que Deus perdoasse, que Deus renovasse o pacto com eles, que Deus não ficasse triste. Pediu perdão, todos nós erramos, perdoa o nosso pecado. E aí Deus falou com Moisés e disse o seguinte: eis que faço uma aliança. Olha só, a aliança, Deus fez uma aliança. Eis que faço uma aliança. Então vamos ver as coisas que Deus falou para Moisés que faria e vamos ver o que ele quer que o povo faça. Qual vai ser a combinação de Deus? Qual vai ser o pacto? Qual vai ser a aliança? E Deus disse: diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo veja a obra do Senhor. Então Deus disse: olha, da minha parte eu vou fazer maravilhas aí para vocês, maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Mas guarda o que eu te ordeno hoje, Moisés. Não adorarás outro Deus. Não farás para ti deuses fundidos. O que é isso? Deuses feitos pela mão do homem. Não farás para ti deuses. Guarda o que te ordeno hoje. Não vai adorar outro Deus. Então foi a combinação que Deus fez. Deus fez um acordo de amizade. Deus aceitou o pedido de perdão de Moisés em nome do povo e falou: eu vou fazer maravilhas e essa aliança vai servir para todo sempre, mas guarda o que eu te ordeno hoje. A combinação é essa: não adorarás outro Deus. E olha, gente, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Deus quer que a gente seja amigo dele, uma amizade eterna, eterna. É muito bom ser amigo de Deus, mas é bom a gente sempre estar de olho para não fazer nenhuma bobagem, para andar
naquilo que Deus se agrada para aprender na Bíblia, nas histórias, aqui no culto, tudo que agrada ao coração de Deus, para que a gente seja sempre amigo de Deus, porque Deus faz maravilhas em nosso meio. E essa é a nossa mensagem de hoje. Eu tenho certeza que vocês querem ser amigos de Deus. Então, entenderam bem? Entenderam bem a história da aliança, dos tratos, dos acordos? Entenderam bem que o acordo com o nosso Deus é um acordo para sempre, para a vida eterna? Ele faz com a gente uma aliança. A gente erra, a gente faz um monte de besteira, mas a gente pede perdão porque aquela aliança ainda existe entre nós e o nosso Deus. A aliança não se perde, a aliança existe. E por causa disso é a aliança mais forte que a gente tem. É a nossa combinação com o nosso Deus. É o que Ele combina com a gente. Eu tenho certeza que vocês entenderam. E por causa disso a gente vai cantar com Pedro e com a Letícia uma música que fala que Deus é grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas tem um Deus que cabe dentro do meu coração. Tá certo? Então vamos cantar Deus grandão com Pedro e com a Letícia bem forte, eu quero ver. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Deus não me deixa sozinho, não. É isso que a música diz. Esse é um Deus que não me deixa sozinho, não. Eu gosto muito dessa frase, é muito legal. E agora, terminando o nosso culto a Deus, que foi muito legal, muito bom, a gente agora vai fazer a oração do Pai Nosso, a oração dominical. E a gente vai fazer essa oração sendo conduzida pela tia Aline, lá da Cordeirinhos. A tia Aline vai orar e a gente vai acompanhar e vai tentar memorizar, porque é uma oração muito bonita. E depois a gente vai receber as bênçãos de Deus através do pastor da nossa igreja, do reverendo Cid Caldas, que falou o versículo ainda agora. Então vamos lá, gente, terminando o culto. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus deu mais essa oportunidade pra gente de estar aqui louvando e sendo abençoados por Deus. Tá bom? Um beijo grande para vocês, boa semana.
Vamos fazer a oração do Pai Nosso e vamos receber as bênçãos de Deus. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oi, crianças, hoje eu estou gravando e vou gravar uma bênção para vocês num lugar diferente. Eu estou na minha sala, aqui na igreja, a gente chama de gabinete pastoral, que nome, né? É onde eu atendo as pessoas, onde eu estudo a palavra de Deus, onde eu faço algumas reuniões. E eu estou aqui hoje porque eu queria mostrar duas coisas para vocês, dois presentes que eu ganhei, tá? O primeiro presente que eu queria mostrar é esse quadro que está atrás aqui de mim, vocês estão vendo? Então, esse quadro foi um amigo meu que pintou. Uma vez eu estava no interior de São Paulo tocando com um grupo musical. Enquanto a gente tocava, ele foi pintando este quadro. Então, esse quadro mostra Jesus e os dois ladrões lá, tá vendo aqui, ó, 3 cruzes, uma do lado da outra. Então, simboliza Jesus e os 2 ladrões que foram crucificados juntos com Jesus. E esse, para mim, eu adoro esse quadro porque me lembra sempre do amor de Jesus pela minha vida e pela sua vida. O segundo presente que eu ganhei, que eu queria mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Isso aqui é um cajado e você encontra isso na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 23 fala de cajado. Esse instrumento é de madeira, tá? É de madeira e ele é utilizado pelos pastores para cuidar das ovelhas, né? Então, isso, por exemplo, tá vendo essa dobra aqui? É feita exatamente do tamanho da cabeça da ovelha, porque quando a ovelha estava indo para um lugar que não devia, o pastor chegava, colocava isso para trazer a ovelha de volta, para guiar o povo. Foi um presente que eu ganhei do reverendo Miguel quando eu vim aqui para a igreja. Então essas duas coisas para mim estão aqui porque eu gosto demais de pensar que Jesus, ele morreu no Calvário, no alto de uma cruz, para me salvar, e fez isso por amor. E esse cajado para mim representa exatamente que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ele me trata e te trata com esse amor, com um cajado, tá bom? Boa semana para vocês, e agora eu quero abençoá-las. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês, viu?